Capítulo 1037. Depois de ouvir a senhorita Justiça, Derek respondeu com muito entusiasmo. O armazém da nossa cidade de prata provavelmente tem o cérebro completo de um dragão da mente adulto. Informarei você depois de confirmar quando retornar. Ele originalmente queria dizer que mesmo que houvesse o cérebro completo de um dragão da mente adulto, provavelmente estava cheio de loucura e corrupção mental distorcida, mas depois de ver a cruz de bronze, sentiu que não era um problema. Tão simples. Os olhos de Audrey brilharam quando ela ouviu isso. Seu humor deprimido da noite anterior melhorou significativamente. Na verdade, em comparação com o mundo exterior, onde o número de dragões está diminuindo, a Cidade de Prata, que tem uma história que remonta à Segunda Época, provavelmente possuirá tais ingredientes. É principalmente porque eles não possuem a fórmula das sequências superiores para o caminho do espectador, então mesmo com os ingredientes, eles são de pouca utilidade. Além disso, eles não possuem um artesão e são incapazes de transformar ingredientes Beyonder em itens místicos. Às vezes, eles preferem apenas armazená-los. Muitos pensamentos passaram pela mente de Audrey enquanto ela perguntava com um leve sorriso: se você tiver, por quanto venderia? Eu não pensei nisso. Derek se sentiu um pouco envergonhado quando levantou a mão e coçou a nuca. Seu principal objetivo agora era obter a relíquia do seu criador do Senhor Louco, mas ele não tinha nada de igual valor. No passado, definitivamente ficaria preocupado, mas agora ele rapidamente teve uma ideia, apesar de suas preocupações. Ele decidiu perguntar ao chefe porque tinha certeza de que o chefe estava interessado na relíquia do criador. Por ter tais pensamentos, ele realmente não sabia que preço cobrar da senhorita Justiça. Ele planejava descobrir o outro assunto antes de contar a ela. Tudo bem, confirme primeiro. É melhor que você possa verificar se há sangue de um dragão da mente adulto. Audrey não pressionou enquanto balançava a cabeça gentilmente. Era o ingrediente suplementar mais difícil que ela precisava na fórmula da poção do caminhante dos sonhos. Audrey imediatamente olhou em volta, indicando que ela havia terminado. Você não precisa olhar para mim. Embora eu tenha algumas economias, não há nada que eu queira comprar. Tem a ver principalmente com o professor não ter me dado a fórmula da poção do viajante. Entre as 5 primeiras sequências do aprendiz, eu gosto mais da viajante. Sempre estive ansiosa para ir a lugares diferentes para apreciar suas vistas e iguarias. Mas pensando na longa viagem, na aglomeração ou nos meios de transporte rudimentares, e nas pousadas cujo nível de higiene é questionável, com certeza serei obstruída por toda a bagagem volumosa. Depois que me tornar uma viajante, isso não será um problema. Os pensamentos de Force vagaram gradualmente enquanto ela fantasiava sobre sua vida futura. Xiu ponderou por um momento e disse: todos, por favor, procurem a fórmula da poção para a sequência 6, Juiz do Caminho do Árbitro, e a sequência 5, Paladino da Disciplina. Ela teve a chance de obter a fórmula do juiz com seu contato no M9, mas acreditava que a morte do Visconde Stratford definitivamente causaria uma tempestade em Backlund e, quando isso acontecesse, muitas coisas poderiam mudar. Portanto, planejou fazer com que o clube de tarô fizesse preparativos adicionais. Afinal, era só para eles ficarem atentos e não procurá-las. Além disso, nas sequências 6 e 5, isso faria dela um membro de alto escalão do MI9. Para que os informantes da periferia solicitassem a fórmula da poção, havia uma grande probabilidade de que ela precisasse passar por uma nova rodada de investigações. Isso não era algo que pudesse ignorar por causa do contato que tinha sido muito amigável com ela. Para Xiu, que estava ansiosa para avançar para um Beyonder de alta sequência e descobrir o segredo do rei,
ela sem dúvida não poderia colocar suas esperanças nas forças armadas. Tudo bem, Alger foi o primeiro a responder. Devido à influência da família real e dos militares, a Igreja das Tempestades provavelmente tinha algumas das fórmulas de poções do caminho do árbitro. Claro, isso não era algo que um capitão da sequência 6 responsável por agir como pirata saberia. Ele só teve a chance de conhecê-las depois de se tornar oficialmente um sequência 5 e ser convocado de volta à igreja ou designado para lidar com missões mais importantes. Depois disso, Ketoa disse: as fórmulas da poção do caminho do árbitro são estritamente controladas pelas famílias reais e militares Loen e Feina Potter. Elas raramente aparecem na natureza. Porém, posso tentar ajudá-la a obtê-las, mas não posso garantir o sucesso. Além disso, se você precisar, posso lhe fornecer um item místico do caminho do juiz. Após sua destruição e reforma, ele se tornará o ingrediente principal correspondente. Quando ela mencionou as palavras destruição e reforma, Ketoa subconscientemente pensou em virar seu corpo de lado como uma dica para a senhorita. Julgamento de que ela poderia procurar a ajuda do Senhor Louco, mas no final das contas se conteve. Quanto ao método para obter a fórmula da poção, na verdade, era muito simples. Era tomar a iniciativa de ouvir os delírios do sábio oculto e aceitar o conhecimento que ele imbuía. Na sequência 4, seu nível de tolerância como semideusa sofreu uma mudança qualitativa. No entanto, o sábio oculto definitivamente não era uma existência sem inteligência. Ele poderia anexar influências negativas ao conhecimento em seus delírios, e até mesmo enviar seus poderes de cima, corrompendo o ouvinte. Portanto, tais ações ainda eram perigosas. Ketoa teve a coragem de tentar, não porque fosse imprudente e excessivamente confiante, mas porque era membro da Ordem Ascética de Moisés. Como uma organização antiga que acreditava no sábio oculto, os escalões superiores da Ordem Ascética de Moisés gradualmente encontraram um método relativamente seguro para ouvir enquanto estavam sob a influência desta existência. Da mesma forma, o sábio oculto não tinha um nível ridículo de intenção maliciosa em relação aos membros da Ordem Ascética de Moisés. Ele raramente causava danos e, na maioria das vezes, estava simplesmente imbuindo conhecimento e deixando-os perseguir seus crentes. Para ela, desde que controlasse a frequência e a quantidade, poderia obter conhecimento do sábio oculto de uma maneira bastante segura. Quanto à pequena influência e corrupção que a acompanhava, ela suspeitava que o processo de entrar na área acima da névoa cinza toda vez que participava da reunião de tarô permitia que fossem eliminadas de maneira natural e simples. O único problema era que o conhecimento que ela recebia a cada vez não estava sob seu controle. Dependia do humor e dos pensamentos do sábio oculto naquele momento específico. De certa forma, este era um ritual de ato secreta passivo e irresistível. Quanto ao item místico do caminho do juiz que ela estava disposta a fornecer, ele veio do caçador mais forte do Mar da Névoa, Anderson, um botão. Depois que ela se tornou uma semideusa, alguns dos itens que possuía tinham pouca utilidade. Um deles era o botão. Depois de ouvir isso, Shio não hesitou em concordar. Tudo bem, considerarei comprá-lo depois de obter a fórmula da poção do juiz. Espero poder aumentar minha sequência novamente até lá, permitindo-me usar os poderes da névoa cinza que não estão apenas próximos do nível de um anjo, mas de um anjo. Só então posso quebrar itens e deixar a característica se reformar. Caso contrário, ainda terei que incomodar a Madame Ariana ou o Will Alception. Sim, se o Sr. Azik despertasse, as coisas seriam muito mais simples. Eu me pergunto se o crucifixo do Sem Sombra pode eliminar a característica de Beyonder de um item. Eu não acho que isso vai funcionar.
Não pode coexistir com esses itens, impedindo que eles cheguem perto. Fora essa restrição, deveria ser possível em teoria. Mais tarde, tentarei usar os poderes da névoa cinza para forçar o crucifixo do Sem Sombra a ser vinculado a outros itens místicos. Klein, que estava ouvindo do lado de fora, pensou. Depois de discutir o assunto da senhorita julgamento, os outros membros não pareciam ter necessidade de fazer uma transação. Leonard já havia encoberto as fraquezas de seu item místico. Alger estava trabalhando duro para se tornar legal. Derek estava pensando apenas na relíquia do Criador. Enlin e Ketoa tinham avançado recentemente, então não tinham nada de que precisassem por enquanto. Entre eles, Ketoa tinha a intenção de alugar a cruz para ver se conseguia limpar a corrupção remanescente no artesão Cielf. No entanto, os diários de Roselle que ela reuniu vieram da Rainha Misteriosa e foram usados para obter respostas. Ela acreditava que estava temporariamente incapaz de ter qualquer coisa que despertasse o interesse do Senhor Louco. Vou tentar reunir o diário do Imperador no mar. Ketoa tomou a decisão secretamente. Depois de pensar um pouco, Enlin disse à mágica: Madame, nas próximas 2 semanas, talvez precise alugar aquele caderno. Sem problemas. Force estava originalmente pensando em gastar dinheiro para fazer com que o Senhor Lua adicionasse algemas do abismo e outros poderes Beyonder ao livro de feitiços, então ela ficou muito feliz em atender seu pedido. Isso significava que ela não apenas não gastaria dinheiro, mas também ganharia algum dinheiro. Com esse pensamento, ela não pôde deixar de acrescentar: tente não gravar lua cheia. Ela ficaria muito preocupada se os poderes das viagens de Leimano fossem preenchidos principalmente com lua cheia. Enquanto Enlin concordava com a cabeça, Alger interrompeu como se estivesse pensando: a caça dos sanguíneos aos principais membros da Escola de Pensamento Rosa está prestes a começar. Sim, Enlin não escondeu a verdade. Assim que o plano estiver finalizado, pedirei a todos que me deem sugestões. Sem problemas. O primeiro a responder não foi o enforcado, mas sim o mundo German Sparrow, que estava sentado em silêncio na extremidade inferior da longa mesa de bronze. Ele está interessado nisso? Não apenas Enlin pensou isso, mas os outros membros também tiveram a mesma ideia, por mais lentos que fossem. Com o enforcado, a eremita e Justiça concordando em ajudar o Senhor Lua a planejar a operação dos sanguíneos, o segmento de transações do Clube de Tarô chegou ao fim, inaugurando o segmento de conversa livre. O mundo German Sparrow sentou-se ligeiramente e olhou para o Estrela Leonard. Ajude-me a perguntar se aquela pessoa viu a segunda ardósia da blasfêmia. Ardósia da blasfêmia? Audrey e os outros membros compreenderam imediatamente o termo peculiar. Eles imediatamente tiveram pensamentos surpreendentes. A segunda ardósia da blasfêmia? Senhor Estrela não é tão simples quanto parece. Ele conhece alguém que viu um dos itens mais importantes da lenda mítica. Além de sua identidade como membro da igreja e Beyonder oficial, ele tem outros segredos. Não é à toa que ele se juntou ao Clube do Tarô. Leonard também pulou de susto, nunca esperando que Klein fizesse tal pergunta. Após alguns segundos de silêncio, ele exalou e disse: tudo bem. Ponto.